Desistir. Essa palavra, muitas vezes, carrega um peso de derrota. Mas e se eu te disser que, em certos momentos, desistir é a chave para a verdadeira liberdade? Não estou falando de desistir dos seus sonhos, das suas metas ou da sua evolução. Não. Estou falando de desistir de tudo que te mantém preso ao passado, ao que te faz sofrer sem motivo, ao que te drena e não te leva a lugar algum. A sociedade nos ensina a persistir a qualquer custo, mesmo quando a batalha não vale a pena. No entanto, o estoicismo nos ensina uma verdade crua. Não é o que acontece conosco, mas como reagimos a isso que define nossa jornada. Quantas vezes você já se pegou tentando agradar pessoas que nunca reconhecem o seu valor? Ou tentando agradar situações que só te levam à frustração? Isso é um fardo, e o fardo é o oposto da liberdade. É hora de questionar. Por que ainda estamos carregando coisas que não fazem sentido? O que você tem ganho ao insistir em agradar quem nunca estará satisfeito com o que você faz? O verdadeiro desapego não significa negligência ou egoísmo, mas uma escolha consciente de liberar o que não contribui para o seu crescimento. A chave aqui é o foco. O foco deve ser dado aos seus sonhos, aos seus objetivos, e não ao que os outros esperam de você. O estoicismo nos ensina que a maior fonte de sofrimento vem de tentar controlar o incontrolável, de gastar energia com o que está além do nosso alcance. Pessoas que não reconhecem seu valor, situações que te drenam, são tudo aquilo que você precisa deixar para trás. Não há glória em agradar a todos. Você não está aqui para ser a versão de si mesmo que os outros esperam. Você está aqui para ser quem você nasceu para ser. A verdadeira liberdade vem quando você decide se desprender do que te impede de avançar e se reconectar com o seu propósito. A verdadeira força não vem daquilo que mantemos, mas da coragem de deixar ir. Imagine carregar um saco pesado durante toda a sua vida, sem nunca parar para pensar: esse peso ainda faz sentido para mim? O desapego é justamente essa pausa. É a habilidade de olhar para o que estamos carregando e perceber: isso não me serve mais, e eu posso viver sem isso. O estoicismo nos ensina a fazer isso com sabedoria, a distinguir entre o que está ao nosso alcance e o que está fora dele, para que possamos focar naquilo que realmente importa. Cada vez que você escolhe se desapegar de algo ou alguém que não te faz bem, você dá um passo em direção à sua verdadeira liberdade. E é exatamente isso que o estoicismo defende: a liberdade de ser quem você realmente é, sem as amarras das expectativas alheias. A vida é curta, e você não tem tempo a perder agradando pessoas que não reconhecem sua verdadeira essência. Seu tempo e energia são recursos preciosos, e você deve usá-los para se dedicar ao que realmente faz diferença na sua vida. A ideia de desistir pode parecer radical para muitos, mas é justamente o que precisamos em alguns momentos. Desistir de expectativas irreais, de relacionamentos tóxicos, de situações que nos desgastam sem nos agregar. Ao tomar essas decisões, você começa a se alinhar mais com seus próprios valores, com sua própria verdade, e é aí que começa a verdadeira transformação. É importante entender que o desapego não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de grande força interior. Porque não é fácil soltar. Não é fácil olhar para algo ou alguém que um dia teve valor e decidir que já não serve mais. Mas esse é o caminho para a paz interior. Quando você escolhe não gastar energia com aquilo que te faz mal, está escolhendo investir em si mesmo. Está escolhendo a sua saúde mental, o seu equilíbrio emocional, o seu futuro. E qual é o maior benefício de tudo isso? A liberdade. A liberdade de viver sem as amarras do julgamento dos outros, sem o peso de ter que agradar todo mundo, sem a obrigação de ser quem os outros querem que você seja. Quando você se liberta das expectativas externas, começa a viver a vida que você realmente deseja, com autenticidade e confiança. Quando falamos sobre desapegar-se,
Muitas vezes somos confrontados com o medo do desconhecido. O que vem depois do desapego? O que resta quando largamos as coisas que nos seguram? A resposta é simples: espaço. Espaço para o novo, para o que realmente importa, para aquilo que vai te levar ao próximo nível da sua vida. O desapego não é o fim de algo, é o início de algo muito maior. Imagine uma casa cheia de móveis antigos e objetos que já não têm mais utilidade. Você pode até ter um apego sentimental a eles, mas o que realmente importa é o que está por vir. Para criar algo novo, precisamos abrir espaço, limpar o que está obstruindo nossa visão e nos preparar para aquilo que está destinado a entrar em nossa vida. Essa mesma lógica se aplica às pessoas e situações. Quando você decide se afastar do que não te serve mais, você está criando espaço para novas oportunidades, para novas conexões, para novos sonhos. Mas isso exige coragem. Coragem para seguir um caminho que talvez seja solitário no começo, mas que com o tempo se revela cheio de recompensas. E é aqui que a verdadeira força entra em cena. Porque a força não está em manter o que te pesa, mas em ter a sabedoria de saber o que deve ser solto. O estoicismo nos ensina que a nossa paz de espírito depende da nossa capacidade de escolher as batalhas certas. Quando você aprende a desistir do que não tem valor, você começa a escolher suas batalhas com mais clareza. Você começa a lutar pelo que realmente importa. Quando você se foca no que é essencial e descarta o que é desnecessário, a vida começa a fluir. Você deixa de ser refém das expectativas dos outros, da pressão social, da necessidade de ser aprovado, e começa a viver uma vida autêntica. O verdadeiro poder está em ser fiel a si mesmo, mesmo quando isso significa ir contra a corrente. E não se engane, essa jornada não é fácil. Haverá momentos de dúvida, momentos em que o peso do antigo será mais forte do que a tentação do novo. Mas o estoicismo também nos ensina que o sofrimento é passageiro e que o verdadeiro sofrimento vem de tentar controlar o incontrolável. Ao abraçar o desapego, você aprende a lidar com o que é inevitável e a focar no que você pode mudar. Quando você começa a fazer escolhas baseadas no seu próprio bem-estar, no seu crescimento e não no que os outros esperam, você se torna imbatível. Você se torna a versão mais autêntica de si mesmo, sem máscaras, sem adaptações, simplesmente sendo quem você foi feito para ser. Agora que chegamos a esse ponto de reflexão profunda, é importante destacar que esse processo de desapego é contínuo. À medida que a vida avança, novas coisas, novas pessoas, novas situações surgem, e a necessidade de avaliar constantemente o que nos serve e o que não nos serve se torna um ato de autocuidado diário. Mas a recompensa disso tudo é imensa. Você começa a perceber que a vida não é sobre agradar aos outros, mas sobre ser fiel à sua própria essência. Quando você toma essa decisão, está tomando controle da sua vida e, ao mesmo tempo, se libertando do peso de tentar agradar a todos. Só assim, você encontrará verdadeira paz. Ao longo da vida, é fácil se perder na necessidade de validação externa. Vivemos em um mundo onde a aprovação dos outros muitas vezes define o valor que damos a nós mesmos. Mas esse é um dos maiores erros que podemos cometer, e é aí que o estoicismo entra como um verdadeiro guia para nos libertar dessa prisão mental. Os estoicos nos ensinam que o valor de uma pessoa não depende de sua aceitação social ou do quanto os outros a apreciam. O verdadeiro valor está em como você se vê, em sua própria percepção de si mesmo. E quando você começa a entender isso, o peso das expectativas externas começa a perder a força sobre você. Deixe de buscar aprovação de quem nunca vai reconhecer o seu esforço e foque em reconhecer o seu próprio valor. Libere-se do ciclo de agradar. Isso não significa ser egoísta, mas ser autêntico. Significa parar de investir energia tentando encaixar-se em moldes que não são seus.
tentando viver a vida de acordo com os padrões de outras pessoas. O desapego é um ato de amor próprio, porque é um lembrete de que sua paz, felicidade e sucesso não dependem de ninguém mais além de você. À medida que você se desapega do que não te faz bem, você ganha clareza. Você começa a perceber o que é realmente importante: seu crescimento, seu bem-estar emocional, sua saúde mental e, principalmente, sua felicidade. A vida se torna mais leve quando você deixa de carregar as expectativas alheias, as frustrações não resolvidas e os ressentimentos do passado. A chave para a verdadeira liberdade está nesse ato de desapego e, paradoxalmente, ao se libertar, você se torna mais forte. Ao focar no que realmente importa, você começa a caminhar em direção à sua verdadeira missão. Não mais refém do que os outros pensam ou do que a sociedade exige de você, mas firme no seu propósito. O caminho para o crescimento é claro e definido. É o caminho da autenticidade, do autocuidado e da coragem de seguir sua própria jornada. E o mais importante, ao praticar esse desapego, você se torna um exemplo para os outros. As pessoas começam a ver que há uma maneira diferente de viver. Elas começam a ver que não há nada mais poderoso do que alguém que se conhece profundamente e vive sem o peso de agradar a todos. Sua liberdade de ser quem você é torna-se contagiante. E você começa a inspirar aqueles ao seu redor a fazerem o mesmo. Essa é a verdadeira força que o estoicismo nos oferece. A capacidade de manter o foco no que realmente importa, a coragem de deixar ir o que nos limita, e a sabedoria de entender que o único julgamento que devemos temer é o nosso próprio. Quando você toma o controle de sua vida, de sua jornada e de seu valor, você se torna inabalável. O desapego, ao contrário do que muitos pensam, não é um sinal de fraqueza, mas um grito de liberdade. Ele não é um abandono do mundo ou das pessoas, mas uma decisão consciente de viver uma vida mais autêntica, alinhada com quem você realmente é. Você está pronto para largar o peso, para se libertar do que te drena, para focar no que realmente te faz crescer? Agora, você tem o poder nas suas mãos. Não se deixe mais prender a quem não te reconhece. Não se permita mais viver para agradar a quem nunca verá o seu valor. Sua missão é maior do que isso. Sua vida tem um propósito único, e você é digno de persegui-lo com toda a sua energia, com todo o seu ser. Agora, é hora de dar o último passo para a liberdade. Tudo o que você precisa fazer é olhar para dentro e fazer uma escolha. O que realmente importa para você? Quais são os sonhos que você está disposto a lutar por? Quais são as coisas e pessoas que precisam ser deixadas para trás para que você possa seguir seu caminho com mais clareza, mais energia e mais foco? A vida não espera. E você não deve esperar mais para viver de acordo com quem você realmente é. Pare de tentar agradar a todos e comece a viver para você. Quando você desapega do que não te serve, do que não te acrescenta, abre caminho para o novo, para o que vai te levar mais perto dos seus objetivos, para os seus sonhos, para a sua verdadeira essência. Você tem uma força dentro de si que não pode ser ignorada. E a única maneira de desbloqueá-la é se libertando do peso do julgamento alheio, das expectativas que não são suas e das situações que só te fazem voltar atrás. Você é maior do que isso. Você é capaz de muito mais. A verdadeira liberdade começa com a coragem de soltar. Então eu te pergunto, qual será o próximo passo que você dará? Você vai continuar preso ao que te limita ou vai começar a construir a vida que realmente merece? A escolha é sua. E essa é a verdadeira força. A coragem de se libertar, de ser quem você é e de finalmente colocar o foco onde ele deve estar, em você e nos seus sonhos.